Coisa boa estarmos nesse lugar. Queria dar bem-vindo a todos os que estão aqui pela primeira vez. Uma alegria para a gente recebê-los, abraçá-los e fazer com que vocês se sintam em casa. Afinal, esse lugar é a casa do Senhor, é a casa do teu Pai. Então é um lugar bom para a gente ficar à vontade. Nessa terça-feira a gente vai começar uma nova série. Todas as terças-feiras a gente tem um culto chamado Noites de Terça, e a gente vai começar um novo tempo de propósitos, de oração, e a gente sempre aproveita esse tempo de oração para fazer alguma série, aonde também a gente possa aprender da palavra. E essa próxima série vai ter o nome de Cura. E ela vai tratar algumas coisas que muitas vezes a gente não gostaria de ser curado. Essa é a grande verdade. Como assim, pastor? Existem doenças que nós temos que a gente não gostaria de ser curado. Exatamente isso. Exatamente isso. Tem uma passagem em João 5, onde tem um homem que está há 38 anos, já com uma deficiência, não consegue caminhar. E o Senhor faz essa pergunta para ele: tu queres ser curado? Eu acho que essa é uma das perguntas que mais envolve a nossa existência. Porque se ele quisesse ser curado, ele tinha que levantar, tomar o leito dele e se tornar uma pessoa normal, e começar a procurar um trabalho, enfim, se adaptar ao sistema pelo qual nós todos estamos adaptados. Existe muitas vezes diagnósticos, como por exemplo, bipolaridade, que muitas vezes nos dá um conforto enorme de ser um bipolar, porque eu posso chegar em casa no final do dia, onde as coisas deram errado, xingar minha esposa, xingar meus filhos, fazer uma bagunça dentro da minha casa, e depois dizer assim: eu tenho o diagnóstico do médico no meu bolso de trás, eu sou uma pessoa bipolar. Ou seja, não estou falando dessa questão que existe e que tem o diagnóstico, mas muitas vezes e muitas pessoas se aproveitam de algumas doenças que tem ou que talvez não tenha, para tirar proveito disso, porque é muito fácil chegar no final do dia e dizer: eu sou um bipolar, então eu tenho o direito de xingar os meus filhos. Por exemplo, como pastor, como é que eu vou pregar sobre o fruto do Espírito para essa pessoa, falando de domínio próprio? Ela nunca vai querer ter domínio próprio, não interessa ter domínio próprio, porque se tiver que lutar pelo domínio próprio, eu vou ter que, na verdade, buscar essa cura. Então a nova série vai tratar exatamente disso. São casos que as pessoas têm e que elas se escondem atrás disso, porque quando eu estou meio carente ou doente, eu também recebo mais visita, eu também recebo mais atenção, então é mais confortável eu ficar nessa situação. Pastor, eu não quero ser confrontado nessa série. Não vem, eu quero ser. Talvez a gente tenha doenças que a gente nem sabe que tenha, e que a palavra do Senhor vai revelar para nós. Conheço pessoas que precisavam participar dessa série. Convida. Amanhã a gente vai postar na nossa rede social, seja Instagram ou Facebook. Quem quiser baixar ali e mandar via WhatsApp para um amigo para participar com a gente, vai ser 7 semanas de graça, amor e confrontação através da palavra. É sempre bom pregar. Aquele cantinho é maravilhoso, porque ali desce aquele ar e chega até em mim. Aí quando eu subo, esse ar desaparece. Daí eu simplesmente vem essa luz aqui maravilhosa, e eu que não sou nada ali, começo a suar aqui. Mas graças a Deus pelo acolhimento que tem esses paninhos para a gente. Queria dar boa noite também a todos que estão online, sempre tem, que Deus abençoe a vida de vocês. Afinal de contas, muitas vezes a gente está pregando aqui, tem pessoas em vários países escutando a gente. Deus abençoe a tua vida. Davi, hoje eu quero falar um pouquinho sobre ele, sobre um tempo da vida de Davi que me chama demais a atenção.
É exata a palavra. Quando a gente prepara uma pregação, ela tem exatamente isso. A gente prepara, mas quando a gente está de novo dando uma revisada na palavra e a gente encontra o texto aonde Deus falou com a gente, é interessante isso, porque às vezes quando uma pessoa nos confronta, a gente até pode esquecer o que ela nos falou, mas a gente não esquece do que ela fez a gente sentir na hora. O sentimento fica registrado no nosso interior. É interessante como isso acontece. E na palavra de Deus não é diferente. Quando tu lê e Deus mexe contigo num versículo, o dia que tu passar por ele de novo, tu relembra exatamente o que ele instalou no teu coração naquele momento, enfim, tu fica meio que encerado, brilhoso de novo, porque aquilo ali vai te renovando. A palavra do Senhor tem uma história maravilhosa. Eu acredito que 1 e 2 Samuel conta a biografia de Davi. Ele foi escolhido como rei, e o profeta Samuel ungiu ele como rei, e depois que ele foi ungido como rei, que na verdade é uma promessa, uma posição maravilhosa, começou a ter um declínio na vida dele, ou seja, a paz que ele tinha antes, depois que ele foi consagrado rei, ele perdeu aquela paz. E aí começou um processo que Saul, que era o rei de Israel, começou a perseguir Davi, todos os dias. E essa perseguição, eu não sei se demorou 10 ou 12 anos, mas demorou muitos anos. Durante muito tempo ele foi perseguido, até um dia que ele cansou de ser perseguido. Eu cansei de ser perseguido. Afinal de contas, não era ele sozinho, ele tinha 600 homens, soldados, que já seguiam ele. E ele cansou, e ele decidiu por um tempo sair de Israel e morar com os filisteus. E esse período durou 1 ano e 4 meses. E o nome dessa cidade pela qual Davi morou durante 1 ano e 4 meses se chama Ziklag. Ziklag, talvez o nome de uma cidade desconhecida para muitos. Ela é uma cidade situada a 100 quilômetros abaixo de Jerusalém. Eu quero ler com vocês em 1 Samuel 27, do 8 ao 12. 1 Samuel 27, do 8 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor: Davi e os seus soldados atacavam os Gesuritas, os Gersitas e os Amalequitas, povo que desde tempos antigos habitavam a terra que se estende de Sur até o Egito. Quando Davi atacava a região, não poupava homem nem mulheres, tomava as ovelhas, bois, jumentos, camelos e roupas. Então retornava a Aquis. Quando Aquis perguntava: onde você atacou hoje? Davi respondia: o Neguebe de Judá, ou o Neguebe de Jerameel, ou o Neguebe dos queneus. Ele matava a todos, homens e mulheres, para que não fossem levados a Gate, pois pensava: eles poderão denunciar-me. Este foi o seu procedimento enquanto viveu no território filisteu. Aquis confiava em Davi e dizia: ele se tornou tão odiado por seu povo, os israelitas, que será meu servo para sempre. Eu lendo essa passagem aqui, meio que dá um nó na cabeça de todos nós. Espera aí, pastor, como assim? Um homem segundo o coração de Deus, que Deus escolheu, que o profeta Samuel ungiu como rei, age dessa forma? Como é que isso pode acontecer? Um homem que foi escolhido por Deus fazer coisas tão graves como ele fez, roubando cidades para agradar o rei inimigo, matando pessoas, mentindo descaradamente, que tinha na verdade roubado o sul de Judá,
mas tinha roubado os Gesuritas, os Gessitas e os Amalequitas, ou seja, uma mentira descarada, influenciando o exército que ele separou para o mal. Tipo assim, é estranho a gente ler a palavra nessa perspectiva e entender, poxa vida, como é que um homem de Deus foi fazer um negócio desses? Se a gente fosse recordar quem é Davi na cabeça de todos nós, a gente tem exatamente esse quadro. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Esse versículo está exatamente na escolha. Ele era o último filho, Samuel já tinha visto todos, achou que Deus não tinha nada para Davi, e relata exatamente essa expressão: o homem olha o exterior, mas Deus vê o coração, e Deus tinha escolhido Davi para ser rei de Israel. Um dos funcionários respondeu: conheço um dos filhos de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente e sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Como é que um homem segundo o coração de Deus, que foi separado pelo Senhor, fez tanta coisa ruim numa cidade chamada Siclag, aonde ele habitou por 1 ano e 4 meses? A grande verdade é que Siclag é uma cidade que Davi habitou e é fora de Davi. A outra verdade é que Siclag é uma cidade que nos habita, ela habita o nosso interior. O tema da minha pregação é exatamente isso: Siclag, um dos lados mais obscuros do nosso ser. Pastor, o que quer dizer isso? É que tudo que Davi praticava, por incrível que pareça, em determinado tempo da nossa vida, a gente é capaz de praticar. Não é, pastor? Não é. Então eu vou te dar as características do que é um tempo em Siclag. No tempo que a gente está em Siclag, a gente faz amizades interesseiras. Davi se juntou com o rei de Gate, dos filisteus. Por quê? Porque queria ficar protegido. Afinal de contas, o rei Saul queria matá-lo, e ele foi fazer amizades interesseiras. Somos capazes sim de se unir com pessoas que falam mal de Deus, que não amam a Deus, exatamente por uma questão de querer sobreviver nesse meio louco que a gente vive. Outra característica de Siclag é que ele queria ganhar dinheiro desonestamente. Davi saqueava as cidades e levava tudo junto. Se tem alguma coisa difícil em nosso tempo, é isso. Por poucas coisas a gente acaba perdendo a nossa humanidade, a gente acaba perdendo o nosso caráter e acaba fazendo coisas que desagradam a Deus e se juntando com pessoas pela qual Deus, através da sua palavra, nos ensinou a não se juntar, a não se unir. Mas são tempos que a gente não tem como, na verdade, tirar da nossa vida. Siclag é uma cidade que não está fora da gente, mas está dentro de cada um de nós. É um tempo, parece que da nossa vida, que caiu o disjuntor e a gente começa a praticar coisas pela qual Deus nunca permitiu a gente praticar. Quem vive em Siclag se esconde enquanto faz coisas erradas. Davi roubava e depois se escondia em Siclag. A gente tem facilidade para fazer isso. E como a gente fica criativo quando a gente começa a fazer coisas erradas? Como o pecado começa a aflorar na nossa mente de uma maneira difícil de explicar, que a gente tem facilidade para mentir, para enganar, para fazer coisas que Deus simplesmente odeia. É o tempo de Siclag, um tempo horrível, um tempo onde Davi não escreveu nenhum salmo, onde não aparece nenhuma oração de Davi, onde Deus é esquecido. É um tempo de Siclag, foi exatamente esse tempo de Davi. E quando a gente se mete nessas coisas, eu sempre digo ainda, opta por uma vida pecaminosa,
achando que vai conseguir esconder isso dos irmãos, ou dos familiares, ou de todos. É como uma pessoa que vai pegar uma cobra velha. Apareceu no pátio uma cobra velha. Cobra velha, se tu pegar um pau, que nem uma forquilha, e cravar a cabeça dela no chão, e o cara for corajoso, ele pega o bicho pela cabeça. Se tu botar no YouTube, tu vai ver um monte de situação assim, e fica assim. E o problema não é esse, de pegar a cobra pelo bicho quando a cobra é velha. O problema é soltar ela, porque ela é tão rápida, a ponto que se tu jogar ela, ela consegue nessa velocidade ainda te picar. Sabe que tem pessoas que praticam exatamente isso com o pecado? Eles vão brincando com o pecado e daqui a pouquinho pegam ele. Só que quando pega, ele começa assim: como é que eu solto agora? Pois é, como é que eu solto esse pecado? Como é que eu solto esse estilo de vida? Como é que eu vou praticar uma coisa contrária que eu estou praticando, se a cobra se enroscou no meu braço e eu não consigo largar? Porque se eu largo, me pica. Me pica por quê? Porque a verdade vem à tona. A verdade vem à tona. Esse é tempo de Siclag, tempo de mentira. Davi mentia que roubava Judá, mas na verdade ele estava roubando outras cidades. Outras cidades. É triste quando esses pequenos hábitos começam a invadir as nossas vidas e a nossa boca. São hábitos ruins, são pequenas mentiras que parecem que não vão levar a lugar nenhum, mas a grande verdade é que vai destruindo toda a paz de um lar. Por quê? Porque quem mente pouco, mente médio, mente grande, e aí a confiança vai se quebrando, e a pessoa não consegue mais confiar nas coisas mais simples, e isso é um dos fatores muitas vezes que acaba com uma harmonia familiar, ou uma harmonia conjugal, ou com amizades de longo tempo, porque tu não sabe, está me falando a verdade, ou está me mentindo nesse momento. Cria o hábito e para de sentir o pecado, Eu amo esse exemplo, porque quando a gente está na nossa vida normal, existe os lava-pés, né, que é a sujeira do dia, que muitas vezes, sem pensar, daqui a pouquinho a gente errou. Eu sempre ilustro dessa maneira: quando a gente peca, e depois que a gente viu, puxa vida, eu falei isso, mas eu não deveria ter falado, eu agi dessa maneira, no meu tom de voz saiu ira, saiu raiva, saiu até ódio, não deveria ter saído, foi mal, e chega no final do dia, tu te arrepende, assim: poxa, Senhor, me perdoa. De repente tu até liga para a pessoa: cara, foi mal a maneira como eu me expressei contigo, me perdoa. São pecados diários que a gente comete, porque a nossa essência, nós somos pecadores, somos. Eu digo que carregar o pecado diário é como carregar 2 baldes de água. Tu sente o peso dele, tu fica mais pesado, tu fica, na verdade, meio quase que encurvado. Mas uma pessoa que diz: eu não sou assim, pastor, eu não peco, eu não cometo esses delitos, geralmente são pessoas que estão atiradas dentro de uma piscina. Eles não sentem o pecado, tudo na volta deles é pecado, mas eles estão dentro da piscina, então eles não sentem, sabe? Siclag faz isso com a pessoa, parece que o disjuntor dela cai, e ela não consegue perceber tal abismo que ela entrou, e tão distante que ela foi ficando de Deus. É Siclag. Gostaria eu de tirar essa cidade do coração de todos nós, mas é uma cidade obscura que ela nos habita. Tempo de pecados não confessados. Davi, nesse tempo, em Siclag, não tem nenhum registro de salmo. É um tempo onde Deus simplesmente foi colocado dentro de uma gaveta, aonde foi esquecido. Tempo de abandono da família. Estava indo às guerras e deixava a família sempre sozinha. É uma característica de quem vive em Siclag. A família está sempre em segundo, ou terceiro, ou quarto, ou quinto plano. Quando está em algum plano,
quando está em algum plano. É gente que sabe, que não sabe o momento que está vivendo. Tempo de abandono da família. O que Davi não sabia é que aquilo que a gente faz para os outros, um dia pode bater a nossa porta. A gente não calcula que a gente mesmo é uma semente viva de Deus aqui nessa terra. E que se a gente optou por praticar coisas que não agradam a Deus, de alguma forma, não é sempre, graças ao Senhor. Tu imagina se tudo que a gente semeasse, a gente colhesse. Tu imagina. Tenta fazer um cálculo na tua mente, se tudo que tu semeasse, tu colhesse. Aonde nós estaríamos nesse momento? Aí tem essa história, 1 Samuel 30, de 1 a 4. Bateu na porta de Davi. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado a Neguebe e Ziclag, e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiro todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas o levaram consigo quando prosseguiram o seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. É uma expressão da palavra muito forte, até não terem mais forças. Eu estou falando de um soldado de 600 homens. E a Bíblia relata que muitos deles, na mira da flecha, acertavam um fio de cabelo. E que um deles chegou num dia e conseguiu matar 800 pessoas. Sabe o que é um soldado conseguir matar 800 pessoas num dia só? É porque depois de tanto tempo com a espada firme, começa a sangrar e ela gruda na mão a ponto que ela não solta, não consegue soltar da mão. Esses eram soldados, e a Bíblia expressa de uma maneira muito forte, eles não tinham mais forças. Por quê? Porque, claro, quando atinge o homem, ele foi feito por Deus, criado por Deus para duas coisas, que sempre vai levar ele por mais para baixo que alguém possa imaginar, sempre que ele for atingido. Quando Deus fez o homem e falou e criou todas as coisas, e diz: dominai sobre todas elas, ou seja, entrou uma questão do homem ser um protetor. E quando o homem cai, enfim, que come a fruta, Deus ainda fala para ele: do suor do teu rosto ganharás o pão. Quando mexer nessas duas essências do homem, ou seja, a questão de ser um protetor e um provedor, se tirar isso dele, ele vai para o quarto escuro. Ele vai, porque mexeu na essência do homem. Assim, quando mexer na maternidade, na questão da mulher, vai mexer na essência dela. É importante a gente saber. E aqui eles foram atingidos com essas duas flechas, deixaram no mesmo instante de serem protetores e provedores. E a impotência tomou conta de Davi. Só quem já foi assaltado sabe do que eu estou falando. Tem um irmão aqui que já passou por isso. Eu acredito que muitos, que é um amigo meu que está aqui, que um dia que ele foi assaltado e botaram a arma na cabeça do filho dele e disse assim: ó, não te mexe. Ele perdeu completamente a estrutura, como qualquer pai perderia se colocasse a arma na cabeça da esposa, do filho ou da filha. Ele perderia. Por quê? Porque tirou a questão de protetor dele, de protetor. Vai levar o homem para mais para baixo que alguém possa imaginar, quando ele se sente exatamente assim: eu perdi a questão de ser um protetor. Choraram até não terem mais forças. Tempo de angústia e de perda. Davi ficou profundamente angustiado. É o que diz 1 Samuel 36. Os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos
e das suas filhas. Agora tu imagina quando as pessoas que mais tu confia, na verdade se volta contra ti, e eles tinham motivo suficiente para ir contra Davi. Afinal de contas, a gente ficou sem casa, a gente ficou sem mulheres e a gente ficou sem os filhos. Davi está quase sendo apedrejado por seus amigos, sua família, e a Bíblia diz, numa cena incrível, que essa foi aonde Deus me tocou profundamente, que parece que eu entrei para dentro dessa história, que é onde, o que Davi faz? Lembra do Senhor. E a Bíblia diz que ele sai de perto dos 600 homens e vai para um lugar que ele não podia se esconder, mas ele lembrou do Senhor. E aí ele falou assim em 1 Samuel 37: traga-me o colete sacerdotal, traz para mim. Ele entra para um lugar secreto, uma floresta, um lugar, e coloca o colete. E nesse momento ele relembra do quê? Da palavra, das promessas que Deus tinha feito para ele. Assim, aonde que eu fui me meter? Aonde que eu fui brincar com coisas que Deus nunca permitiu eu brincar? E decide fazer uma das coisas mais nobres que uma pessoa pode fazer: ter forças para orar ao Senhor nesse momento. Só que não era uma oração, revigora a minha força, me dá uma solução porque eu não sei o que fazer. É uma oração de alguém que conhece ao Senhor. A oração dele foi essa, 3 segundos, a oração dele: devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? Só que ele está com a palavra dentro dele, ele está com toda a recordação de tudo aquilo que Deus há um dia ministrou para ele. 2 perguntas, e o Senhor dá 3 respostas para ele. Diz assim: e o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Eu quero que vocês tentem entender essa imagem dele saindo desse canto, aonde não tinha mais nada, mas agora ele tem uma palavra de Deus, e ele vai avisar os 600 homens: o Senhor está conosco. E eles se tornaram, a partir desse momento, inimigos do Senhor. Quando eu vi esse quadro, eu imagino, até meu pai, com 71 anos de idade, ele ia botar pelo menos uma faquinha na bainha e dizer assim: onde é que eles estão, que nós vamos atrás buscar todo mundo. Essa é o que muda todos os dias da nossa vida, quando a gente, por um instante da nossa vida ou da nossa existência, consegue lembrar do Senhor. Que se tem uma coisa difícil nos nossos dias, que tem sido uma droga, é esquecer do Senhor, é viver a loucura do nosso dia como se Ele não nos habitasse, e como se Ele escutasse somente o que a gente orasse e não visse o que a gente vem praticando todos os dias. Se lembrou do Senhor. Ele diz assim: é hoje, é hoje. Agora tu imagina os 600 homens saindo com sangue no olho, dizendo assim: vão recuperar todos. Essa cena, se eu pudesse voltar atrás e dizer assim: eu quero acompanhar, eu gostaria muito de ter participado. Existe esse segredo entre Deus e o homem, que a fé vem pela palavra de Deus. E num instante aonde a palavra de Deus foi acionada e recordada, o coração e a fé de Davi diz assim: é um tempo aonde Ciclag morre e a vontade de Deus se estabelece de novo na minha vida.
E aí, cara, é tempo de recuperação. A Bíblia diz assim, em Samuel 30, 18 e 19: e Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levado. Davi recuperou tudo, porque a partir daquele momento os inimigos de Davi não eram mais os inimigos de Davi, e sim os inimigos do Senhor. Ziclag é uma cidade que está dentro de todos nós. Só que para muitos, hoje o Senhor está dizendo: acabou o tempo de Ziclag. Acabou o tempo de Ziclag. E eu quero convidar a igreja a se colocar em pé nesse momento. Tanta gente que perdeu tanta coisa porque entrou num lugar aonde Deus não permitiu entrar. Mas hoje é um dia do Senhor ser lembrado. Hoje é o dia para que tu possa fechar os teus olhos e recordar daquilo que o Senhor te falou quando tu entregou a tua vida para Ele. Porque o Senhor teve que falar para Davi: Davi, teve um dia que tu estava atrás da casa dos teus pais, cuidando de ovelhas, e eu te chamei para te ser rei de Israel. Tem que recordar as palavras do Senhor, para que as nossas forças possam ser nessa noite fortalecidas pelo Senhor. Afinal de contas, quem pode fazer algo tão poderoso que de um instante para o outro, o teu coração que não conseguia mais lembrar de Deus e nem crer, tu começa a crer no Senhor. Acabou o tempo de Ziclag. Quero orar pela tua vida. Quero orar. Senhor, eu quero deixar essa cidade hoje aqui nos teus pés. Quero deixar essa cidade obscura, esse tempo que eu não te busquei, não te invoquei, não te recordei. Eu quero deixar aqui, diante da tua presença, e que acabe, e que venha um novo tempo, sim, aonde as promessas do Senhor e a palavra do Senhor possam ser lembradas todos os dias no teu espírito, porque Ele escolheu esse lugar para morar e ser habitação, o teu coração e o meu coração. Quer deixar esse tempo diante do Senhor? Então Ele vai morrer hoje aqui, uma cidade chamada Ziclag. Ela não te pertence. Quem deseja fazer isso nessa noite, por favor, sai do teu lugar e vem para cá, para deixar para um novo tempo renascer na tua vida. Faça isso. Onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Senhor, é nesse lugar, é no lugar secreto, é no lugar que tu nos afasta de tudo, Senhor, mas que foi Davi que lembrou do Senhor. Eu quero, Pai, colocar primeiramente cada um diante da tua presença. Esse Senhor que se lembraram de ti no tempo de angústia,
e tu estendeu a tua mão, Senhor, e tu diz: o tempo obscuro acabou, acabou. Senhor, quem pode tirar essa cobra dos nossos braços e nos libertar de todo cativo, se não for tu, o Senhor? Quem é que nos faz ter uma vida coerente e reta, se não for uma decisão nossa e firme diante da tua presença, Senhor? Quero te pedir que nessa noite aqui, Pai, se clarifique nesse culto, nesse tempo de angústia, nesse tempo de mentira, nesse tempo onde a gente faz coisas que não te agradam. Fique aqui, Senhor, e liberta os meus irmãos, que venha vida sobre cada um deles, em nome de Jesus. Nós somos igreja do Senhor, e tu não nos chamou para habitar esses lugares, tu não nos chamou para ficar em situações assim. É o Senhor que nos liberta, é o Senhor que nos dá força, é o Senhor que nos confronta com a sua palavra e nos muda o nosso posicionamento. É o Senhor, é a força do Espírito dentro da igreja, movendo o tempo todo. Cura, Senhor, cura, Senhor, é o que eu te peço. Liberta, Pai, liberta todo o cativo, toda a opressão. Liberta, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Eu te peço, é a tua igreja que clama a ti nessa noite. Chega, chega de Ziklag, chega, em nome de Jesus. Deus, tudo que eu mais quero